Artur Soveral Andrade é candidato ao Conselho de Deontologia do Porto, da Ordem dos Advogados, encabeçando a lista K. Artur Soveral Andrade possui grande experiência na condução de órgãos sociais de diversas instituições. Atualmente é o Presidente da Assembleia Municipal de Peso da Régua e Presidente da Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Douro. Preside também ao Conselho Fiscal da Ardade, uma associação de apoio a pessoas com especiais fragilidades. Mas desde os 14 anos que Artur Soveral Andrade vem somando experiência na presidência de órgãos sociais, inicialmente na Juventude Centrista e ulteriormente no PSD, onde presidiu a um Conselho de Jurisdição Distrital, que também é um órgão de natureza disciplinar. Atualmente, Artur Soveral Andrade está completamente desligado da vida partidária, assumindo-se inteiramente livre e independente. Liberdade e independência, a par da isenção e da imparcialidade, são fatores absolutamente fundamentais para presidir a um órgão disciplinar. Foi com base neste agregado de características que Artur Soveral Andrade constituiu a lista que encabeça ao Conselho de Deontologia do Porto, da Ordem dos Advogados. Caras e caros colegas, sou candidato ao Conselho de Deontologia do Porto, encabeço uma lista constituída por advogados que já fazem parte do órgão e por outros que vão pela primeira vez, não têm experiência em cargos na Ordem dos Advogados. Os colegas que já exercem presentemente funções no órgão são o Dr. Carlos Gomes de Faria, a Dra. Paula Alexandra Ferreira, o Dr. Miguel Martins Costa, a Dra. Maria José Castro Lopes e a Dra. Filipa Abril de Sousa. Estes colegas, para além do que valem por si próprios, quer enquanto advogados, quer enquanto pessoas excepcionais numa vertente e na outra, têm o mérito de poder transmitir a quem vai entrar agora três tipos de questões essenciais. O que é que de bom tem sido feito e que vale a pena manter, o que é possível manter mas aperfeiçoando e aquilo que é preciso mudar, que é necessário mudar para um melhor funcionamento do órgão, sempre ao serviço dos advogados. É isso que interessa. Mas, se é verdade que é importante ter colegas com experiência, também entendemos que era importante refrescar o órgão, trazer gente nova, renovar. No fundo, é também disso que se trata. E então, além de mim e dos 5 colegas que eu referi, fazem também parte da lista o Dr. Carlos Pombo Silva, a Dra. Dornico Cerqueira, a Dra. Joana Pinto Vasconcelos, o Dr. Paulo Tomás Neves, o Dr. Amadeu Pegas, a Dra. Maria Artur Brandão, o Dr. Antero Gomes, o Dr. Carlos Monteiro e o Dr. António Reis. Somos todos pessoas livres e independentes, como aliás é próprio do ADN de todos os advogados. Sabemos que temos que exercer o nosso mandato no órgão com rigor e com independência, é fundamental, mas a par também da isenção e da imparcialidade, sabemos bem também que temos que exercer as nossas funções com humildade, com humanidade, com solidariedade, porque uma vez que se trata de um órgão de natureza disciplinar e que muitas vezes estaríamos a julgar colegas, não faz sentido que não tenhamos presentes estes valores. Que nós estamos ali porque fomos eleitos por advogados e para cuidar de advogados. E, portanto, temos que ter aquela postura de que os advogados são sempre inocentes e são sempre boas pessoas. Quem entender que não é assim, tem que fazer prova inelutável em contrário. Não sendo assim, obviamente que os colegas terão que ser ilibados de qualquer acusação paranoica ou mais esdrúxula que seja feita contra eles. Depois, importante também é transmitir que nós, conjuntos, 15 colegas, somos pessoas preparadas, com experiência, muito motivadas e com vontade de prestar um bom serviço. Oxalá o consigamos. No Conselho de Deontologia, grande parte da atividade consiste em tramitar e julgar processos disciplinares. Mas não se resume a isso, obviamente, é muito mais que isso. Por exemplo, algo que deve ser estimulado e perseguido
é tentar resolver desinteligências entre colegas de um modo amigável, de maneira a preservar um são convívio entre eles no futuro. Nós sabemos que muitas vezes no calor da luta, da disputa, no bom sentido, às vezes cometem-se alguns excessos de que imediatamente assim nos arrependemos e, portanto, não faz sentido algo que tem a ver com aquele contexto específico e de que até nos arrependemos ulteriormente, motivar processos que, com uma conversa amigável, fica ultrapassados e tudo resolvido. Portanto, isso é também uma aposta que temos que fazer. Depois, também dar-lhes conta de que na constituição da equipa tivemos o cuidado de incluir colegas que conhecem bem a área do apoio judiciário. É uma área muito específica, com questões muito próprias e, portanto, em termos de distribuição de processos, vai ser tido em conta esse pormenor. Serão colegas com muita experiência em termos de patrocínio no âmbito do apoio judiciário que tratarão desses processos. Provavelmente a maior parte dos colegas que estão a assistir a este vídeo pensam o mesmo que eu pensava antes da minha experiência neste mandato no Conselho Superior, ou seja, que os órgãos disciplinares da Ordem são órgãos, no fundo, para detestarmos, que têm um caráter punitivo quase persecutório contra os advogados. Devo dizer-lhes que desta experiência, deste mandato no Conselho Superior, essa ideia ficou completamente posta de lado. Na verdade, a maioria dos colegas, quase todos, se não todos, estão nestes órgãos imbuídos de um espírito positivo, sabendo que a função deles é contribuir para o prestígio dos advogados e da advocacia. E isso é muito relevante pelo seguinte, porque os advogados podem incorrer em falhas graves, muito graves. Aliás, alguém que é pouco recomendável e que por acaso é advogado, mas que faz da sua vida advocacia por acaso, porque no fundo quer é andar a enganar uns e outros, deve ser, obviamente, punido. Não faria sentido que fosse de outra maneira. Não sendo assim, eram todos os outros advogados e a própria profissão que seria prejudicada. Mas há também uma massa enorme, a grande maioria dos advogados que é incomodada, de certa forma, nestes órgãos disciplinares por motivos completamente descabidos, coisas quase paranoicas. Lidei com muitos processos desses ao longo destes 3 anos. Então, no apoio judiciário, isso é muito frequente. Convencerem-se que o advogado tem que estar sempre ali ao dispor 24 horas por dia, que eles é que vão dar a orientação técnica para o processo e quando assim não é, toca fazer queixa do advogado por dar cá aquela palha. E também acontece com muita frequência os conflitos com os advogados surgirem na sequência da apresentação da nota de honorários. O que é que acontece? O advogado é excelente até ao momento em que mete a conta. Quando apresenta a conta passa a ser alguém que tem todos os defeitos deste mundo e vai daí fazer queixa para um destes órgãos. Ora, eu e os 14 colegas que me acompanham nesta lista sabemos bem como lidar com isso. Rapidamente e livando o advogado de qualquer incómodo que dependa de nós. E, portanto, isso também será assegurado. A maior parte dos colegas que é incomodada com participações, com queixas para a Ordem, são colegas absolutamente inocentes, que fizeram o seu trabalho bem feito e por motivos diversos, ou porque não querem pagar a conta, ou porque não gostaram de qualquer pormenor, resolvem incomodar o advogado sem qualquer razão. E, portanto, nesses casos, o que se impõe ao Conselho de Ontologia é, imediatamente, o mais rapidamente possível, libertar o advogado incomodado dessa maçada, arquivando o processo sem mais. Importante também é aqui terem atenção muitas das falhas que por vezes acontecem aos advogados, mais concretamente àqueles que exercem em prática individual, que quase andam com o escritório às costas. Pode surgir uma situação em que involuntariamente, sem que tivessem contribuído para isso,
a não ser por um mero lapso, ou um descuido, ou uma distração, num período mais agitado, até por questões pessoais ou por acumulação de serviço acima do normal, podem incorrer numa qualquer falha. Ora bem, para estas situações, a Ordem dos Advogados disponibiliza um seguro que se destina a reparar algum dano que possa ser causado em virtude de uma das falhas deste tipo. Portanto, a punição disciplinar pode até ser excessiva, uma vez que a situação está reparada, não é passível de um grande juízo de censura e são situações que podiam acontecer a qualquer um de nós. Daí eu ter referido há pouco que é importante que cada um dos membros do Conselho de Deontologia tenha o tal espírito humanista, solidário e conhecedor da realidade. Porque realmente a advocacia é hoje em dia exercida de maneiras muito diferentes, de modos muito diferentes, através de escritórios muito distintos. E quando estamos a julgar cada um dos casos, temos que ter em atenção as particularidades daquele caso concreto. Queria também dizer-lhes que, embora eu esteja domiciliado profissionalmente em Peso da Régua, trabalho a partir de escritórios também noutras localidades, designadamente em Vila Real, Mirandela e através da colaboração com a Sociedade de Advogados no Porto. Na Sociedade de Advogados, esta colaboração existe desde 2004, tal como o escritório de Mirandela, também desde 2004. O de Vila Real já é mais antigo, quase desde o início do exercício da advocacia. Portanto, acabo por ter conhecimento prático do dia-a-dia, do meu cotidiano profissional, das realidades da advocacia, quer no litoral, quer no interior, e isso penso que também é um dado útil para o desempenho do cargo, uma vez que o Conselho de Deontologia chama-se do Porto, a designação é essa, mas abrange o Norte e, portanto, isso não pode ser desconsiderado nem perder-se de vista. Peço desculpa se lhes tomei tempo em excesso. Vou terminar dizendo-vos o seguinte: eu e os 14 membros que me acompanham na lista não vamos esquecer nunca que foram os advogados, os colegas a quem eu me estou a dirigir, que nos elegeram, e não nos elegeram por acaso. Elegeram-nos porque confiam em nós, porque têm expectativas quanto ao nosso desempenho e que nós tudo faremos para as cumprir. Sempre tendo sempre presente que estamos ali para tratar de advogados e da advocacia. É isso que nos move. E, portanto, nessa medida, sempre ao vosso dispor, obviamente.